O mercado de transferências do lado do Inter segue muito agitado. A gente traz atualizações sobre pelo menos 5 jogadores do pacotão de reforços que o Inter quer anunciar neste mês de janeiro. O presidente Alessandro Barcelos confirmou grupo fechado na próxima semana e anúncios ainda nesta semana. Tem atualização sobre Borré, que não apareceu lá no Werder Bremen na Alemanha. Tá tudo certo? Ele será jogador do Inter? Alário será. As últimas sobre o atacante que fechou o contrato com o Inter. Falta só assinar. O zagueiro que está mais próximo, porque aconteceu uma situação na Europa que favorece o Inter nesta negociação. Tem o goleiro que deve jogar no Inter e o volante que fechou com o Colorado também. A gente traz atualizações sobre o lateral, que teve proposta do Inter e o Internacional, além de valores, ofereceu um jogador do seu elenco. Eu tô te trazendo os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou atualizar tudo o que aconteceu nesse dia 2 de janeiro, de muitas movimentações, jogador fechando contrato com o Colorado, próximo de anúncio, jogador próximo de vir a Porto Alegre, todos os detalhes do mercadão do Inter nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, eu peço para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para aqui, que dá uma força enorme. Passamos dos 36 mil inscritos, estamos nos encaminhando para 37, então dá a tua força do like, da inscrição no canal e ativando o sininho da notificação. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo? Bom, rapaziada, quero começar aqui com algumas confirmações sobre estes negócios que eu falaria na sequência e que foram dadas pelo presidente Alessandro Barcelos em entrevista para o Fabrício Falkowski no Correio do Povo. A entrevista vai estar amanhã na matéria impressa do Correio do Povo, para quem ainda lê jornal, né? O pessoal que compra jornal, recebe em casa, vai estar lá no Correio do Povo, vai na banca, compra lá e lê a matéria bem boa que o Fabrício Falkowski fez com o presidente, e tá no site também do Correio do Povo, algumas aspas. Em entrevista para o Correio do Povo, o presidente Alessandro Barcelos confirmou que o Inter tem negócios encaminhados e que falta somente essa definição, esse último detalhe para o Inter sacramentar o negócio e assinar com esses jogadores. Que o objetivo dele é que o Inter esteja com o grupo formado na segunda-feira. Segunda-feira, o grupo do Inter estar formado é o objetivo. O Inter se reapresenta dia 8, na próxima segunda. É difícil? É, mas vamos ver se vai acabar acontecendo. E eu quero aqui atualizar alguns desses negócios, tá? Pelo menos 5 jogadores têm avanços bem importantes com o Inter e o objetivo é um pacotão de reforços, de fato, para a temporada 2024. Bom, Ivan, goleiro de 26 anos do Corinthians, está avançado com o Internacional, que atravessou o negócio dele com o América Mineiro. O Inter estará pagando um valor e dando 20% dos direitos de Carlos Miguel, goleiro que surgiu no Inter e que hoje é reserva do Cássio lá no Corinthians. Essa negociação está encaminhada. Faltam alguns detalhes para ela ser sacramentada. O Ivan, o Inter tem um entendimento de que vai ser um ótimo reserva para o Tino Rocher, que vai ser muito convocado para a data FIFA e vai perder pelo menos 9 rodadas de Brasileirão por conta da Copa América com a seleção do Uruguai. A outra situação que o Inter avançou nas últimas horas, eu falei no último vídeo aqui do canal, é com o volante de 36 anos ex-Sevilha, Fernando. Ele rescindiu seu contrato no Sevilha na última sexta-feira e está negociando com o Inter. O Cruzeiro também apareceu no negócio, mas o Inter foi quem avançou na negociação pelo volante Fernando. O Inter já teve interesse nesse jogador na janela de transferências do meio do ano. Um contrato não deve ser longo, deve ser de um ano e meio. Esse é o principal detalhe que está sendo negociado entre Inter e o staff do atleta, mas o Inter avançou bastante para a contratação do Fernando. 19 títulos na Europa, surgiu no Vila Nova de Goiás, passou pelo Porto na Europa, passou pelo Manchester City, jogou com Guardiola lá e foi parceiro de meio campo, formou uma dupla de volantes com o Fernandinho, jogador de seleção, City também, anos por lá e muitos títulos, e no Sevilha também muito importante. Muita gente vai perguntar, Lucas, ele tem 36 anos, mas ele estava jogando, ele tem a parte física muito boa, estava jogando e sendo titular no Sevilha, onde também foi campeão de Europa League, títulos importantes também na Espanha pelo Sevilha, é ídolo por lá. Terminou o seu contrato, rescindiu um pouco antes do término do contrato, tá livre no mercado, o Inter não vai precisar comprar o jogador, só vai ter que pagar luvas aí, que são geralmente diluídas no tempo de contrato, no salário do atleta. A outra situação foi a grande bomba do dia e que tem mais
atualizações. O Internacional fechou a contratação do Lucas Alário. Resta apenas troca de documentos e assinatura. O Inter estará comprando o atleta 60% do seu passe em um contrato por 2 temporadas. Eduardo Cudê, o que me foi informado é que o Cudê ligou para o Alário e foi determinante na negociação. O Cudê ligou para o jogador. O Gabriel Mercado, zagueiro do Inter, que jogou com o Alário no River Plate, também ligou para o jogador. Ele está muito ansioso, já foi liberado pelo Frankfurt, onde tinha contrato, estava em Buenos Aires para resolver a sua vida e agora está fechando a contratação com o Internacional. Sobre valores, tá? A informação do meu parceiro Lucas Colar, que o pacotão que o Inter tá fazendo com o Frankfurt, que é Borré e Alário, vai custar ao Inter entre 6 milhões e meio a 7 milhões de euros. A gente tá falando de 35 milhões, um pouco mais de 35 milhões de reais que o Inter vai usar para contratar os 2 atletas, Alário e Borré. Se a proposta do Inter aceita pelo Frankfurt pelo Borré era de 5 milhões e meio de euros, fazendo as contas, o Alário vai custar 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de euros, 8 milhões de reais. Um jogador que se desvalorizou pelo problema que teve no joelho, não joga uma partida oficial desde abril, jogou 2 amistosos no final do ano passado pelo Frankfurt, mas está recuperado da lesão que teve no joelho, está se condicionando fisicamente. Eu acompanho ele nas redes sociais, vocês também devem seguir o Lucas Alário. Ele coloca vídeos treinando com preparador físico, com personal trainer pessoal do jogador, então ele está se preparando. Inclusive perguntei para pessoas próximas do jogador se ele precisaria de uma pré-temporada um pouco mais que uma pré-temporada para voltar 100%. E me disseram que sim, precisaria da pré-temporada, seria provavelmente suficiente, mas que talvez um tempinho a mais, como foi com o Arangues, por exemplo, quando veio se recuperando de uma lesão na panturrilha do Bayer Leverkusen da Alemanha, onde o Alário também jogou, seria mais ou menos por aí. Pagando um pouquinho mais de 1 milhão de euros, 8 milhões de reais, por 60% num contrato de 2 temporadas, Alário será jogador do Internacional. Outra situação que avançou é pelo zagueiro Robert Renan, de 20 anos, do Zenit, empréstimo de uma temporada, com cláusula que se chegar uma proposta no meio do ano e o Zenit achar uma boa proposta e quiser vender, vai vender o Robert Renan. Por que ela demorou um pouco para avançar? O Zenit estava esperando confirmar a contratação do Nino, zagueiro do Fluminense, e o Zenit está fechando essa contratação, nas últimas horas avançou para isso. O titular, capitão do Fluminense, será vendido para o Zenit da Rússia, que está procurando zagueiro porque o Robert Renan não teve tanto espaço por lá. Só que o Zenit queria esperar sacramentar o negócio do Nino com o Zenit, contratar o Nino para conseguir liberar um zagueiro depois de contratar outro, ficar mais fácil para preencher essa lacuna no elenco, já que o Zenit está em meio a competições lá no futebol europeu na Rússia. Então o Robert Renan também bem mais próximo do Inter. Falamos do Ivan, falamos do Fernando, falamos do Alário, do Robert Renan. 4 reforços que o Inter quer anunciar nessa semana, todos muito bem encaminhados, principalmente Alário, Fernando e Robert Renan. O Ivan ainda faltam alguns detalhes de contrato. Borré, esse é o negócio desses 5 que eu vou citar, que talvez seja o que mais falte, talvez seja um pouco mais difícil pelo tamanho do jogador, até talvez. O Borré, tá acertado com o Inter. Jogador e Frankfurt estão acertados com o Inter, 5 milhões e meio de euros parcelados para o Frankfurt, mais 1 milhão de euros para o jogador em luvas, mais um contrato que vai superar o do Ener Valencia com a camisa do Inter, devem ser aí 15, 16 milhões de reais anuais, contando 13º, férias, para o Rafael Borré. Hoje, a ponta que falta ser finalizada é, como eu já disse, o Werder Bremen, que quer receber uma taxa de vitrine pelo negócio. E aí vem uma informação adicional aqui. O Clemens Fritz, que é técnico do Werder Bremen, falou hoje, porque os jogadores retornaram da folga do Réveillon. Só que é o detalhe, o Zenit soltou uma nota avisando que o Rafael Borré só vai aparecer amanhã nos treinamentos, porque o Borré estava na Colômbia para passar as festas de final de ano com seus familiares, está voltando agora para a Alemanha. Inclusive, a informação que a gente tinha é que a reunião seria hoje. Talvez ele tenha voltado, a gente não tem informações sobre essa reunião. Provavelmente possa acontecer amanhã essa reunião entre Borré e direção do Werder Bremen, porque ele vai comunicar que aceitou a proposta do Inter. Provavelmente eles vão comunicar que querem essa taxa de vitrine para terminar o negócio, mas é a única ponta que falta, Werder Bremen, porque Frankfurt, jogador e Inter estão todos acertados. E o Clemens Fritz, técnico do Rafael Borré, falou: sabemos que temos o Rafa e o apreciamos muito. Não temos interesse em entregá-lo. Se tu vai entregar alguém é porque essa pessoa já está prestes a sair. E o Borré não se apresentou hoje muito por conta disso, mas assim, tá tudo muito bem encaminhado para ele ser reforço do Inter, e aí a contratação do Alário seria uma reposição para o Borré e para o Ener Valencia, porque os dois são constantemente convocados por suas seleções e vão para uma Copa América na próxima temporada.
Pra gente fechar o vídeo, pessoal, uma informação que veio com a Rádio Itatiaia hoje à tarde lá em Belo Horizonte e que eu confirmei. O Internacional fez uma oferta pelo lateral esquerdo Marlon, de 26 anos, que foi destaque no Cruzeiro na última temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Essa oferta do Inter foi de 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais e um jogador. O Inter ofereceu 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais, mais um jogador para o Cruzeiro numa troca. Esse jogador é o Nico Hernandes, zagueiro colombiano que ainda tem contrato com o Inter até o final do ano, porém, se pintar um negócio, o Inter vai liberar para liberar uma vaga de estrangeiro e uma vaga de zagueiro, porque o Inter não se deu tão bem aí, o Nico Hernandes, nessa temporada que jogou no Internacional. Essa proposta foi recusada pelo Cruzeiro, mas eu conversei com algumas pessoas do negócio que disseram que talvez o Inter não desista, talvez o Inter aumente essa proposta pelo Marlon. Por que o Inter ofereceu o Nico Hernandes? Não só por esses motivos, mas ele trabalhou com o Paulo André, que é dirigente lá no Cruzeiro, no Atlético Paranaense. Trabalharam juntos, se conhecem, mas o Cruzeiro recusou essa proposta do Inter pelo Marlon, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!